Fala pessoal, boa noite. Hoje aqui com o Dr. Pedro, advogado da JR, advogado da Prêmio Motors. A gente vai falar um pouquinho, vamos desenrolar um pouquinho aí a tramitação do veículo, das negociações, né? Sobre direitos dos nossos deveres, né? Os nossos direitos também, lógico. Então é isso aí, né? Bastante gente já conhece. Já conhece o doutor, né? Bastante gente já conhece o doutor Pedro. Tô brincando. Nossos clientes. Mas é isso aí, é um prazer enorme. Pedrão, Tamo junto. Obrigado aí. Entendeu? Pedrão, é isso aí. Tamo junto. Você é um cara que sempre tá com a gente, graças a Deus. E é um cliente ainda, né? Não, o Pedro eu sempre falo, velho. Pedro, a nossa situação é bem antiga, né, Pedrão? Pedrão, na época, tava formado, se formando. Ele tava, né, comprei um carro dele. A história, aí eu começando, ele começando. E nós estamos aí até hoje. Então, assim, é uma trajetória bonita, né? É um tanto assim, de confiança da minha parte, da parte dele. Eu confio bastante no trabalho dele, entendeu? Tanto que indicou pra gente, né? Pra caramba, ele sabe disso aí e me ajuda pra caramba, né? Pra bastante, quem precisa. Sou muito grato. Não, com certeza. Até minha sogra entrou com o Pedro. Porque hoje em dia, eu vou falar pra você indicar uma pessoa, é complicado. Porque assim... Em todos os ramos, né? Não, em todos os ramos. Mas tem ramo que eu acho que é mais delicado. Venda de carro, advogado... Médico. Aí pra você ver como é que é complicado. Eu indiquei, vou contar rapidinho a história aqui. Eu indiquei um martelinho, um amigo nosso ligou, né? Não vou citar nome, que é chato. Pedindo um telefone do martelinho, eu indiquei. Que é aquele lá? Não é outro. Indiquei. Falei, não, a pessoa direito e tal, mas faz, né, meu? Preto no branco, acabou o serviço, né? Recebe e tal. Beleza. Puta que chato. Indiquei, aí o cara ligou tal, o martelinho me ligou, posso fazer? Falei, pode, cara, não pode fazer, sem problema nenhum. Brincadeira. Aí, passado 2, 3 dias, tava viajando para Londrina, o cara ligando sem parar. Aí atendi o cara, Júnior, o cara não tá me pagando. Eu falei, cara, é quinta-feira, às vezes o cara tem uma chácara, ele tá indo, não consegue te atender agora. Mas fica tranquilo que segunda-feira, mas você indicou? Mas indiquei. Mas eu te falei, faz o preto no branco, normal. Recebe, paga, entendeu? Paga, mas recebe. assim, cara, eu te garanto que ali não vai ter problema. E o cara continuou. Eu tive que parar a viagem, mandar o dinheiro pro cara e depois pegar... Então, assim, a indicação hoje eu penso muito bem. Entrei nesse assunto que, assim, eu indico o Pedro de peito aberto. Porque eu sei que, né, ele trabalha com a gente, né? Os amigos nossos, tudo próximo. Meu irmão... os amigos. Então, assim, eu sei que eu vou indicar e vai ter um retorno. E, assim, porque é que nem eu falei, é difícil. Você indica uma pessoa e aí, se a pessoa dá qualquer tipo de assim dizer, mancada, aí o cara, você paga pela indicação, entendeu? O cara vai falar, mas assim, o Júnior me indicou, entendeu? Então, é isso aí. A Siri. Ô, Siri, não faz isso não, filha. A Siri que tá dizendo isso, aí viu? que você tá devendo uma mensalidade. Eu acho que esse aí foi do Paraguai, viu? Do nada. Mas é isso aí. E a gente trouxe o Pedro hoje para explicar mais ou menos aí, Pedro. E você vai trazer isso pro pessoal. Quais são os direitos? Que a gente fala... É muito difícil a gente falar sobre os direitos e deveres. A gente, como loja de carro hoje, eu falo, a gente tem muito direito. Eu até ontem escutei uma palestra que estão tentando mudar aqui no estado de São Paulo, né? No Procon parece que está faltando coisa mínima para chegar, porque a garantia do carro hoje, do carro usado, do seminovo, ela é que nem uma garantia de uma geladeira, cara. Ela é que nem a garantia de uma geladeira. Tu comprou a geladeira, tem 6 meses para reclamar com o fabricante, 30 dias para reclamar com a loja, 6 meses para reclamar com o fabricante, só que é uma geladeira nova. A gente trabalha com carro usado hoje, o cara tem 3 meses para reclamar do carro com a gente. Aí a gente fala assim, né? Garantia de motor. Muitas vezes já conversamos sobre isso aí, entre eu e o Pedro. Acho que eu sou um cara que eu sou meio chucro e chego pro Pedro, Pedro, mas caramba, e não sei o quê, o cara tá de... A garantia de motor e câmbio, ela é escrita. Mas na realidade, o Pedro vai falar hoje, ela não é só a garantia motor e câmbio, né? Ela é uma garantia por completa. Exatamente. Exatamente.
onde que vem um vício oculto, é onde que vem um monte de situação que você acaba entrando num vício oculto, né? Se o cliente... eu tô com um problema que eu acabei não levando. Eu fiz um acordo semana passada de pegar um carro de volta. Assim, cara, olha a reclamação do carro, você como advogado. O cara falou para mim assim: comprei o carro, saí com o carro, após eu abastecer o carro veio a dar problema. O que você entende disso? Eu entendo que a responsabilidade é da loja. Tá vendo? O que eu fiz? Peguei o carro de volta. Só que o cara tinha financiado o carro. Financiamento de 59 mil, vira quanto? 64 mil. Ele pagou no carro 59. Para quitar no dia seguinte, né? Para quitar no dia seguinte. Pagar no final da 100, né? Para quitar no dia seguinte. Isso aí, coisa de 15, 20 dias, 64 mil. Essa diferença, quem tem que pagar? Eu também entendo que é a loja. Tomara que ele não esteja escutando, que ele pagou. Não, assim, eu acho assim, primeiro, a gente tem que entender como funciona o universo do direito. O direito, ele não é uma ciência exata, onde 1 mais 1 é 2. E isso é um grande problema que a gente tem para passar, às vezes, para uma pessoa leiga. Porque tudo no direito talvez, pode ser... Porque a ciência... É muito influente, né? Exatamente. É muito muitas situações, né? Muitas variáveis. Muitas situações, E, além da própria lei prever essa variedade no universo jurídico, nós temos mais uma outra coisa, que é uma insegurança jurídica no nosso país, onde nós temos juízes que pensam de uma forma e julgam de uma forma. Juiz é que nem Buda de nenê. Você não sabe que vai sair de lá, mas é verdade. Mas é verdade. Você não tem... Hoje no nosso país... Desculpa, juiz. Eu acho que um dos maiores problemas do judiciário é a insegurança jurídica. É mal barato. Quer agradar um, não quer agradar o outro. Eu acho que cada juiz, a gente até brinca, conversa, cada juiz tem uma cabeça, né? Às vezes... E assim, e para deixar rapidinho, só para te cortar, e para deixar desse jeito, não é que a gente tem problema, a gente tá aqui... Quando a gente fala direto com o Pedro, não é que a gente tem problema direto judicial, não é que a gente tem problema direto com a justiça, a gente tem dúvidas judiciais. Dúvidas. São dúvidas judiciais. Porque a gente também traz para o cliente, e eu tenho certeza que você também, como eu, a gente quer matar antes de entrar numa situação judicial. Antes. Isso aí você já matou várias, eu já matei várias. Eu peguei esse carro agora. É a última eu instância. peguei esse carro agora. É a última instância. Eu achando... Então, assim, a gente está conversando isso aqui com o doutor Pedro, numa situação onde a gente... Esclarecendo. Porque a JR, a Premium Moto, eu tenho certeza, eu vou falar no seu nome, que a gente não espera chegar. Não. A gente tem, claro, sim, que quando a gente vê que tem um excesso, alguma coisa sobre... Doutor, mete pau, vê o que vai dar, porque aqui eu já estou achando que... Porque pra gente não vale a pena, hoje, desgastar você, para entrar num júdice e ficar lá brigando 2 meses, 3 meses, 4 meses, e aí dá o juiz dá veredito ao cliente, o juiz dá pra gente. Então, tipo assim, a gente está procurando, mas a gente quer deixar esclarecido hoje que todos os direitos, os deveres, porque a pessoa está comprando um carro usado, cara. Isso também é uma questão que tem que ser muito bem avaliada, porque a pessoa, por exemplo, a pessoa vem e compra um carro usado, aí aparece algum problema ali. Já aconteceu com vocês? Várias aí vezes. Vocês compram a peça nova, não importa qual é o valor e tudo mais para reposição. Mas eu entendo que se o carro é usado e a pessoa comprou um carro usado, eu entendo que o dever da loja deveria ser repor uma peça usada. Arrumar o carro. Arrumar o carro. Arrumar o carro, né? Exatamente. No caso, arrumar o carro. Eu sei que vocês acabam preferindo comprar, já foi debate nosso sobre isso, vocês preferem adquirir uma peça nova para não dar dor de cabeça. Para evitar dor de cabeça. Como também é o caso de quando você falou, se a gente evita ao máximo judicializar o problema. Eu sei, o espírito de vocês é conciliatório, é comercial, vocês também querem manter o cliente. Tem uma situação toda. Até porque é desgastante, né? Briga com o cliente, é desgastante. O raio que aquele cliente atinge,
Porque o cliente vai falar mal da loja. Entendeu? E outra coisa, eu vou te falar Às pra vezes tu, até assim, arrumando, eu sou um cara que eu sou eles tão falam chuco mal, que eu não né? ligo nem pra Dependendo isso. do cliente. Mas eu ligo mais pro emocional. É eu deitar minha cabeça e saber que amanhã que eu vou ter que acordar pra atender aquele cara que tá me enchendo o saco por causa de um pneu que... Cara, eu falo, vamos matar isso. O cara entrou na justiça por causa de um pneu. O cara entrou na justiça porque ele achou que foi enganado na compra do carro. Já aconteceu de, tipo assim, pô, você sabe... Pô, tem uma situação do cara lá, mas a parcela, eu fui pagar e a parcela não diminuiu quanto que tinha que diminuir, porque o vendedor falou pra mim que diminuiu a metade, Que já não é um pagando a problema última. seu, porque ele contratou o banco, né? Não foi você que... Você não financiou. Eu intermediei pra ele, ó, eu Sim. tenho essa parcela aqui, você tá ciente... Aí fica uma palavra maldita, fica uma palavra maldita que eu falo assim, mal conversado. O meu vendedor fala, ó, se você adiantar as últimas parcelas, tem risco de você pagar metade, né? E aí o cliente fica... Então, tipo assim, hoje também, cara, o cliente do carro usado, eu entendo o pessoal de casa, cara. Pô, tá comprando um sonho, tá comprando um carro, tá comprando uma coisa que ele assim, né? Pô, mas tem que ver, cara, tá comprando um carro usado. Tem que entender o lado do Tá lojista comprando também, um carro né? 90 mil quilômetros, 100 mil quilômetros, 80 mil quilômetros, 70 mil, 6 mil quilômetros. Ontem eu escutei um negócio muito legal, o cara falando da Jeep. Tá dando um problema muito de câmbio, né? Sim. Câmbio pra caramba, E ela não montou o recal. É um carro zero. Ontem eu fui numa palestra. Campeões de venda, né? Campeão de venda, montou o câmbio, montou o carro, tá dando muito problema de recal, muito problema de câmbio e não tá assumindo. Um carro zero. Aí eu falo pra tu, imagina a gente com um carro usado desse daqui a 15 anos. Quantos câmbios de Renegade você já fez? Fiz 2 já. É culpa nossa? Não. Não é culpa nossa. É um problema crônico, cara. Sim. Um vício oculto. E tem muito desses carros no mercado, ou seja, tem muitos, a probabilidade disso aí começar a estourar na mão de vocês... É muito... Isso a gente tá falando de carro 2016 que tem 7 anos de uso, que é a primeira Renegade, a primeira Compass 2017. Tô falando da Jeep porque é um problema que tá tendo. Você entendeu? Aí eu falo pra tu, cara, como que eu vou agir com um negócio desse? Não, frisando o Jeep aí, né? O Jeep, eu tive uma de uso, né? Usei quase 3 anos, um Renegade. Legal. Nunca furou um pneu. O problema crônico desse carro é no resfriador de óleo do câmbio, né? Isso, O câmbio é excelente, não tenho o que reclamar. Mas é um crônico, né? Até assim, deixar uma dica, né? Quem é proprietário do Renegade... Troca o trocador de calor. Fazer essa manutenção E é barato, não é caro, R$230 no Mercado Livre. Assim, vamos pegar uma peça mais genuína, mais original, vai pagar 450 pila. Mas assim, mais uma mão de obra, que gasta 700, porque um câmbio desse aí é 15 pau para fazer hoje. Então, assim, é legal a gente deixar essa dica, não assustar o cliente por conta, porque é um excelente carro. Uma preventiva preventiva, antes do que uma exatamente. corretiva. Que é mais caro. Mais caro. Mas assim, é um carro bom, um carro excelente. É líder o carro. de venda, né? Hoje, mas a gente tá falando da Renegade, mas assim, a Renegade, a Compass e a Toro. É tudo o mesmo tudo a mesma motorização. É o mesmo trocador de calor, é o mesmo muda câmbio, assim, é o mesmo motor. Muda coisa pouquinho. Caixa, coxinha de câmbio, essas coisas. Mas tem que fazer a corretiva desses carros, até que fique claro para todo mundo, a corretiva de trocador de calor. Hein, doutor, mudando um pouquinho de saco para mala. Até hoje pegamos um caso aqui de um carro que a gente vendeu, né? Deu um problema de corrosão no motor. Assim, para esclarecer, né? Eu estava com 2 probleminha, que era esse carro, que a gente pegou de volta porque não conseguimos resolver, né? Foi até antes, pegamos antes. Faltava, acho que dia 25, ia vencer o prazo de 30 dias, que é por lei, né? Sim. Assim, a gente está com o caso de um Argo. Cliente bacana pra caramba, gente boa, só que ele trabalha com carro. Então, assim, aí ele veio, pô, mas eu trabalho com Uber. Falei, cara... Lucro cessante. Eu sei que você trabalha com Uber, prejuízo foi meu e seu que você trabalha com carro. Mas, assim, a minha parte, o que eu entendo, eu tenho que fazer a parte da embreagem para você. O carro, a gente vai agendar para segunda-feira, né? E o carro vai ficar 3, 4 dias para mim poder fazer o serviço e te entregar o carro direitinho. Mas, assim, não adianta você querer, tipo assim,
eu sei que a loja, entre aspas, sempre vai levar a culpa. Porque, pô, o Júnior me vendeu um carro quebrado, um carro com a peça desgastada. Não. Tanto é que o problema, até mesmo relatado pelo cliente, era intermitente, certo? O problema tinha hora que o carro trepidava, tinha hora que não. Então, assim, a gente passava o carro no aparelho e esse carro, ele acusa a embreagem no aparelho. Ele não estava acusando. Então, assim, às vezes o cliente vinha com orçamento de fora, mas assim, ele chegava, meu carro está trepidando, cara, embreagem, quanto gasta? X. Aí o cara vinha, mas gasta X. Mas, cara, se adentrou, é isso mesmo? Até porque se eu trocar aí não for isso, se for outro problema. Porque é estranho, a embreagem está gasta, né? E ela vai trepidar 24 horas, porque é uma peça gasta. Não tem como a peça ficar boa e mais tarde ela ficar gasta. Então, assim, a gente tem que trocar. Se tiver ruim, mas você tem que chegar o carro com problema. E essa semana ele chegou, o carro realmente apresentou problema. Então, assim, eu falei para ele, ó, a gente vai trocar a embreagem, né? Só que assim, que nem você estava conversando com o vendedor, né? Um pouco estressado, que, pô, eu sou de São Paulo. Eu falei, cara, mas a garantia, se eu tiver errado, você me corrige, viu, doutor? Só para a gente tentar esclarecer um pouco aqui para o cliente. A garantia é da loja, né? Até propus para ele, dei uma proposição que eu comprei uma TV, uma TV na Samsung, com 15 dias de uso, a TV parecia uma faixa no meio da TV. Isso em casa. É ali. Liguei na loja, né? Que eu comprei, a loja não, a garantia aqui é de uma semana. Aqui, agora você é a Samsung. Liguei no 0800 da Samsung, ela falou, vão enviar um técnico. Demorou 8 dias para o técnico passar em casa. Ele olhou, ele chegou em casa, tal, chegou, olhou, falou, ó, a TV, já sei qual é o problema, depois a gente volta. Eu falei, mas não vai resolver agora? Ele falou, não, agora eu já sei o que é, vou pedir a peça vai ser entregue aqui e eu vou voltar para arrumar. Eu falei, pô, mas eu louco, comprei a TV faz 15 dias, a TV é zero. Não é um carro, assistir o jogo da Copa, como que faz? Não é um carro seminovo. É a única TV que eu tenho em casa. Aí lascou. Eu falei, pô, não é um carro seminovo ou uma coisa seminova, é um produto zero. Comprei na caixa, na loja. Então, assim, para explicar um pouco, assim, né, para a gente, assim, é que nem falar, começa, termina o direito do cliente, começa o nosso. Não adianta, assim, se eu tiver errado, né, de novo, você me fala. Eu acho que a obrigação da loja é o quê? Arrumar o carro para ele, certo? Num prazo de 3 a 4 dias. Não, você tem quanto dia para arrumar mesmo, doutor? Não, até é assim, do recebimento pelo Código Consumidor, 30 dias, é isso? Corrido, né? Exatamente. Então, assim, eu no caso, eu falei para ele, cara, tem até 30 dias para arrumar teu carro. Mas é questão de senso e de fidelizar. Eu sei que você pode estar bravo comigo. Porque quem leva a culpa... Mas quem leva a culpa é o dono da loja. É o nome da loja, JR. Então, pô, a JR me vendeu um carro quebrado. Pô, mas não é? A gente faz os testes iniciais e às vezes a gente até explica na hora da venda, às vezes você está usando o carro e vai apresentar algum problema que a gente não vê, você vai descobrir só usando. Mas você me traz que a gente vai arrumar o carro para você. E ainda mais um problema de desgaste, né? Na verdade, é um problema de desgaste. Então, mas... Assim, o cara usou de um jeito, ele usa de outro. Ele usa um pouquinho mais agressivo, mais firme, mais agressivo. O que vai apresentar mais problema? Já tava, é uma embreagem para durar 10 mil quilômetros, ela vai durar 2, 3. E, cara, é assim. Estamos no risco. O risco nosso é esse, não tem jeito. Tem que trocar. Então, eu entendi que você fala, a gente tem até 30 dias para arrumar um carro. Mas, assim, voltando ao assunto, o cliente é bem bacana, ele entendeu. Pô, eu gostei, eu estava comprando em São Paulo, mas o cara me deu um mau atendimento, falou que minha ficha não aprovava, tal. E, por semelhança, o nome do vendedor aqui também é Lucas, e o Lucas conseguiu a aprovação. Então, tipo assim, até agora, assim, a gente fica um pouco chateado que eu dependo do carro. Falei, cara, mesmo jeito que você depende, você acha que eu estou feliz ver você aqui reclamando do carro? Vendo que o carro deu problema, vou gastar um dinheiro no carro, e você depende do carro para trabalhar. Mas, assim, eu queria, falando isso aqui, para o cliente tentar entender um pouquinho o lado nosso, né? Que tem, assim, infelizmente, tem muito picareta no mercado. O cara tem 30 dias para trabalhar o carro do cara, ele deixa o carro no fundo da loja, deixa o cara se batendo. Tem amigos então, nossos assim, faz isso. Então, assim, eu acho sacanagem. O cara quer arrumar o carro, quer encher o saco.
joga o carro lá então, no assim, canto. É a última que eu vou a última que eu vou resolve no prazo máximo. Então, eu não acho legal. A gente tem que entender o lado do cliente, mas assim, explicando, o cliente também tem que entender o nosso lado. Às vezes a gente fala que não dá para fazer na hora, pô, mas acabei de comprar o carro, aconteceu um problema. Cara, a gente se entende, mas tem uma sequência na oficina. Eu não posso chegar lá e pôr a goela abaixo pro mecânico fazer o serviço, entendeu? Então, assim, falando um pouquinho disso aí, de direito, não direito, né? Para o cliente de deveres, para o cliente estar entendendo. E a gente entender, a gente entende. É uma máquina, né, cara? Teve caso, máquina, ó, né? não é máquina, lei, né? cara. Eu acho que não é lei, você me corrige. A gente emprestar um carro para o cliente. Se for acima de 30 dias... Sim, beleza. Daí você precisa ou devolver ou emprestar um carro, né? Mas uma coisa que você está falando, eu vejo cada dia mais isso, eu acho que é uma doença da humanidade. Eu vejo a pressa, que as né? pessoas têm... Engraçado como as pessoas sabem dos seus direitos, mas não sabem dos seus deveres. Veja, as pessoas, todo mundo que você for conversar, ele sabe quais são os seus direitos, mas os seus deveres... Cara, as pessoas, é um egoísmo. É egoísmo. Você falou a palavra certa, egoísmo, que tipo assim, eu vejo os clientes, cara, de um jeito, ele atacando a gente de um jeito, cara, como parece que a gente quer que aquilo ali dê defeito. E o cliente, às vezes, ele se põe numa posição de, olha, eu comprei, eu tenho um cheque em branco com a loja. Eu vou fazer o que eu quiser, porque dentro desses 3 meses, o que der aqui, a loja vai ter que reparar. E isso é relativo. E a questão do lucro cessante, ela é completamente relativa. O dano moral também é relativo. O lucro cessante, assim, doutor, rapidinho, um lucro cessante para um Uber existe? Veja bem, vamos lá. Na lei, não está escrito lá tecnicamente sobre venda de carro. Então, uma coisa que só que a gente tem que entender. Não está escrito sobre o carro na venda de veículos. Se você for procurar no Código de Defesa do Consumidor, aí está um outro problema que eu acho. Que o Código de Defesa do Consumidor, ele coloca um lojista, vocês são bem-sucedidos, vocês têm uma loja, mas eles te colocam no mesmo nicho, ou eles te colocam equiparados a uma concessionária da Faria Lima em São Paulo. Rapidinho, moleque. Entendeu? Caralho. E isso eu acho que começa a ficar injusto, porque vocês não têm esse staff. Vocês não têm, lógico, vocês têm um jurídico. Não, sim, tem, sim. Jurídico, mas eu não trabalho full time para vocês. Vocês me mandam uma mensagem, Pedro, olha, precisa resolver. Sabendo disso, no sábado eu liguei, né? Ficou um negócio mais chato. O cara liga meia-noite no sábado, que Essa questão do sábado eu já pedi desculpa, inclusive foi objeto até de briga entre eu e a minha mulher. Acabou, que ela ficou brava comigo, tá? Rapaz, podcast vai acabar aqui, rapaz, para. Ela me fez eu ligar na segunda-feira pedir desculpas e eu te liguei pedindo desculpas. Tá bom, beleza. Tá Caraca, desculpado, faz tempo. você não perde a mania, né, de acabar com os casamentos. Louco, rapaz. Não, vou explicar sobre o sábado, vou explicar, deixa quieto. Mas é assim, que nem a gente tá falando, né? Então é bom a gente tá falando isso aí para o cliente entender um pouquinho o nosso lado, né? Sim. A gente, assim, tem situações. Voltando no que a gente tava falando, teve caso, o cara, pô, tem uma filha especial. A gente entende, cara. Porra, a gente tem coração, a gente é pai. Tem pele, né, cara? Tem pele, cara. Pega um carro aqui, deixa o carro, deixa eu resolver o carro para você. É um caso à parte. Mas, assim, não que é obrigação, né? Não que é obrigação nossa. Você alugou um carro um dia desse, né? Eu paguei o aluguel do cliente. Alugou, ele talvez pagou, mas e aí? Paguei. Então sensibilidade. Não, você tem. Assim, o cliente quer pôr a goela abaixo. Não, você tem que pagar. Falei, cara. Só pra você ter uma ideia, teve um parente, não sei nem se eu poderia falar, teve um cliente, não vou citar o nome do Buiú, que ligou bravo porque ele descobriu que o carro tinha sido comprado pela loja, tipo, 3, 4 mil reais a menos e vendido por 3, 4 mil reais a mais. Eu falei, meu amigo, deixa eu te fazer uma pergunta. Você quer que ele se alimente como? Você quer que ele ponha comida na casa dele como? Ele não está fazendo um serviço social. Ele é um comerciante. Tá. E ainda acho que ele ganhou pouco em cima de você quer saber. Mas a gente entra naquela questão. Falamos sobre isso, podcast passado. Eu tinha até esquecido dessa função, é verdade. Hoje, assim, só dando uma frisada, se você ganha 7 mil hoje num carro, que é mais ou menos a margem que a gente calcula, não é 7 mil reais. Você dilui um aluguel, que hoje, assim, qualquer aluguel, por exemplo, nessa loja aqui eu pago
13 mil de aluguel. É brincadeira. Aí você coloca 4, 5 funcionários. Aí, meu, Custo fixo é 60. Pra mais. Não, custo fixo. Fixo. Fora pós-venda. Pós-venda. Imposto. Imposto. Não, Gasolina fora do pós-venda. dólar, Tá transferência. Então, 7 mil vira 1.000, 2 mil. aí você... No final da régua, No final da régua fica no 2 final mil. Aí você dilui isso Fica aí 2 mil, no... cara. E olhe pra lá. correr o risco do carro voltar, você tem que trocar uma peça. E olhe lá. Eu- Pra correr o risco do carro voltar, você tem que trocar uma peça de 10. 10, A gente 12, veio 14. de um repasse. Não foi nenhuma, nem 2 vezes que eu pensei em parar, fechar e voltar pro Pensando, cara, repasse. Tô pensando, Porque no seriamente. repasse, qual a garantia nossa? A gente trabalha com os amigos lojistas, né? É multa e Revende, documento. multa e documento, procedência do carro, Procedência do perícia, documentação, aí a gente garante. Multinha aqui, Mas multinha assim, ali, acabou, passa já com era. precinho, ganha a mixaria, mas não tem vínculo empregatício, não tem aluguel, não tem dor de cabeça. Porque tem dia, hoje mesmo foi um dia que eu não saí de casa. Estressado, fiquei em casa. Mas isso acontece. Se for para você sair de casa para descontar. Entristecido. Não, para você descontar em alguém. Não adianta, é melhor eu, ficar não- em casa. eu não maltrato ninguém, eu fico em casa. Falei isso ontem, Para mim sobre sair e ficar dando patada no funcionário, ninguém tem nada a ver com sua vida brava, Eu cara. tô para conversar com a minha Ninguém tem equipe nada a faz ver. 4 dias. Eu não tenho energia de conversar com eles. Porque se eu for expor a minha energia... Vai magoar, eu vou vai magoar. Eu penso a mesma às coisa. vezes Eu vou magoar. Então eu tô aqui, ó. Papo sério, cara. Tô me segurando pra conversar. É mó barato. Aí quando eu falo pra tu que a gente é lojista, que a gente tem uma loja, graças a Deus, bom Deus. Não tem que reclamar. Bem-sucedido, Não tem que reclamar, bonita, mas loja... Só que a cabeça, cara do céu... Pelo amor de Deus, quando você liga pra mim, quando chega uma cartinha que é normal, pô, pra quem vende 30, 25 carros no mês, você coloca aí no ano, cara, 300 e poucos carros, chega uma cartinha do Procon, chega uma cartinha da Justiça que chega, é teu nome, né, cara? é meu nome, você É começa uma facada no peito. você né? começa, puta, será que eu não fiz coisa certa? E aí eu falo, tanto a gente, tem uns que são aproveitadores hoje, que, assim, eu não gosto de falar disso, que é aproveitador, que é sacanagem. Mas, assim, Tem cara que vem na maldade. Vem, tem cara vem, que vem. na maldade. vem na maldade. O cara vem na extorsão, Vem na né? extorsão, Ele vem... Não teve um aí que pegou e vendeu um carro pro Júnior, que no mesmo dia explodiu tudo. Explodiu, motor. estamos com o processo em O cima cara dele. vendeu o pô. carro no mesmo dia. Quando eu liguei pro cidadão, eu falei assim, meu amigo, deixa eu te falar, você vendeu um carro na loja, ele pegou e falou, o consumidor sou eu, ali é lojista. Vocês tinham que ter assim, visto, era um problema oculto no bloco do falei, carro. Não, aí você é me que você falou tá assim. tratando de serviço oculto, é diferente. Nós estamos com processo, na justiça e tudo mais. Vai ganhar. Mas é isso, a pessoa sempre olha o lojista, existe esse pensamento, o lojista e o empregador. É uma mentalidade, às vezes, um pouco envergada para a esquerda, sem entrar em papo de política. Pelo amor mas- de Deus. Mas é a mentalidade, o empregador que se exploda, o lojista, o consumidor que se exploda. Por quê? Eu vou vender o carro pro revendedor, que se exploda Não, ele. vou vender fudido, desculpa o termo aí, Sim, mas é, porque o cara é revendedor, eles já vão ganhar mesmo e aí ele se vira, então tipo Tem uma assim... história do Uber que eu peguei, cara, mó barato. Peguei uma Uber. E aí ela falou assim pra mim, eu não tive coragem de vender o carro aqui não, em Santos. Eu falei, é mesmo? Eu fui lá em São Paulo, meu carro não tinha câmbio, eu tinha feito um negócio no câmbio lá, deu uma garibada e vendi numa concessionária. Ele que se exploda. É complicado. Tu escuta, eu te juro, papo sério, eu não sou o cara, Não, eu não sou o cara eu mais nunca certo. fiz isso, Eu não nunca sou o cara mais processei. certo do mundo. Você bem sabe pra você. Não, ninguém é, pô, ninguém é Não sou o cara mais certo do 100%. mundo. Mas nunca que eu vou comprar alguma coisa e vou passar o problema pra alguém. Ainda mais sendo carro. Papo sério. Ainda mais sendo carro. Eu acredito na Porque lei do hoje a gente, retorno, assim, velho. a lei do Acredito retorno, muito. isso que é Lei do chegar. retorno, A velho. lei do retorno. Aonde eu sei, eu recebo de volta. Posso passar uma Gente, coisa por favor, 2 sem ter cervejinhas. problema. Posso passar uma coisa sem saber, porque é uma máquina. A gente vende máquinas. A gente vende Que não foi máquinas. você que montou, que Não foi eu que você montei. que inventou. Já conversamos isso aqui no podcast, já conversamos que a gente faz a nossa avaliação é uma avaliação visual, experimental, né? E nem dá tempo também de você... O comércio, ele não dá tempo. Não dá, a gente é muito rápido. Então, tipo assim, faço uma avaliação experimental,
Pá, visual, andei no carro. Achei que é bom, vou colocar pra me vender. Não achei que é bom, graças a Deus, a gente tem esse poder do repasse. A gente tem esse poder do repasse. É a mesma avaliação que você vai fazer para um carro que for para você usar, Pra mim usar. Pra sua mulher usar, Pra mim usar. E acabou. Eu vou adentrar um Então, pouquinho. Hoje pra gente comprar um carro, perícia, não, avaliação nossa, né? Vê se eu tô errado. Como que você compra um carro hoje? Não. Avaliação nossa. Como que é a avaliação nossa? Visual. Avaliação visual, vamos pra experimental. Tô falando até bonito, hein? Pá, experimental. Pô, achei que é bom. Vou pra perícia. Não, achou não. Você vê ali, o carro Não, é bom. não, achei que é Porque bom. a suspensão tá boa, ela não Vou bate pra do perícia. Vou pra perícia. Perícia aprovou. Trouxe o carro pra mim, cara. Vou preparar ele, fazer uma peça, 2 peças, 3 peças, não vou fazer nada, tapeçaria, vou dar um visual nele. Cara, sabe o que eu escuto direto, Pedro, que eu fico bravo, cara? Ah, vocês dão uma garibada. Quem compra uma roupa rasgada Obrigado. na loja? Quem compra uma roupa com costura saindo pro lado? Quem vai lá na Casas Bahia e compra um micro-ondas amassado? Não, assim, aí eu vou falar, aí o cliente vem bravo, né? Vou dar um Você ênfase aí. entendeu o que eu tô querendo dizer? Então, assim, O porra. cliente vem bravo, pô, mas vocês... Falei, cara, imagina, se a gente for olhar um carro mesmo, Essa com tá olhar, gelada, hein, moleque? com olhar técnico, né? Vamos dizer assim, com olhar técnico, Levanta o corpo, a gente tem... levanta o corpo. Não olha pra mim não, senão vai parecer o hot dog, moleque. Levanta o corpo, que você tá meio abraçado. Vai parecer o hot dog e a rodela, viu? Levanta o corpo, faz favor, cara. Viu? Você tá devendo uma lapela pro menino aí, viu? Perdeu no último, Na tá embaixo última, da, só o- tá embaixo da boia, o Gente, me menino. desculpa pelo último podcast, a voz dele não saía porque o pescoço... Tava na tampou. papada. Tava na papada. Mas assim, eu Mas peço é- desculpa pra todo mundo, tá, gente? Que na próxima vez... Hoje ele tá com o microfone, a gente vê o microfone por causa disso aí. Não, mas É, tem uma boa hoje eu não saída. aguentei mais. Tem uma boa saída. A Thaís tem a Nubélia Clima que faz também aí. Ah, o negócio, papadinha, né? molecão. Faz a vem tu lá em Londrina fazer... Ô, Thaís, Thaís, por perdeu favor, a cliente, já conta pra mim, filho, que o pai tá precisando, viu? Eu vou fazer na papada e ele na nuca. Aqui. Pô, rapaz, respeito, rapaz. Você vai fazer nos seios também, nos seios. Aqui é trabalhado, viu? Continua aí, vai, meu. Continua aí que você Até não some. perdi o fio da meada. Perdeu o fio da meada. chapado. Eu posso fazer uma... Pode, pô. Relembrar como que a gente se conheceu? Olha que coisa engraçada. A gente se conheceu, eu tinha um carro que tinha dado... Quebrou o motor. É um não sei se Multilander? você Não, se- Multilander? Era uma AirTrack. Airtrack, Mitsubishi Airtrack. Ele vendeu como boa, viu? Não. Mas deixei boa, viu? Não, vou te contar- não. Eu lembro dela pretinha. Fiz né? motor. Eu lembro. A Rafaela até hoje fala desse carro. Ela Usou usou, muitos ela anos. usou, ela Elas são usou. um dos Cara, carros mais legais. Pô, Né? lá, também andava de Fusca, né? Uma Airtrackzinha da Fusca sem E era um assoalho. leilãozinho ainda, né? Era um leilão financeiro? Tinha um leilãozinho. Tinha um leilãozinho Aí ainda. Era show o carrinho, Não, cara. Você era- contou pra ela que você comprou o AirTrack com o preço do Fusca, Cara- né? Cara, eu não conto Ah, isso. não foi bem assim, né? Não, mas não sei se você se recorda, você estava no Orquidário. Tá, Eu fui, cheguei, te parei e falei a verdade. Falei assim, amigão, ó, o carro quebrou. Foi mesmo. Comprei a parte Motor de tá cima batendo. O motor tá batendo, tá rajando. Suspensão tá As ruim. notas fiscais de tudo que eu comprei aqui, eu não aguento mais arrumar esse carro. Nossa, chegou no pio da meada. Não, mas não Aqui. foi... Já eu foi, acho- cara. eu O carro- acho que eu conquistei o Júnior na É, minha... foi honesto pra quando eu caramba. falei, Foi olha honesto, só, vixe. aqui tá aqui as notas fiscais, eu comprei tudo com procedência em São Paulo. Mas isso é coisa de advogada, né, não, Não, Pedro? aí ele pegou- Não, ser realista, cara. Eu O medo acho da que é- volta, eu o acho medo da que volta. não, Sim, velho. porque eu É o medo da volta. Veja bem, Isso, É tá o medo vendo? da Isso é volta. coisa do gênero da É, isso do pessoa. gênero da Isso Isso é pessoa. coisa da pessoa, pô. dá pra Isso. descobrir que o Essa cabeçote semana eu não é do comprei, carro. Aí essa você semana eu manda- comprei uma Tiguan, eu era advogado. Ele queria que eu assinasse um documento, acho que a Daniela te Me ligou. mandou. Te mandou. Passou explicando, o carro tá quebrado. Foi ou não foi? O carro tá ferrado. Era um você- advogado, era É, advogado. mas ele sabe como é que funciona. O que não tá Eu fiz escrito... isso com o Júnior, Não, também sim, fiz isso sim, com só o pode Júnior. deixar, é. Tanto que ele pegou, chegou pra mim, chutou na canela o valor, ele falou, ó, cara, ó... Canela não, no joelho. Canela não, foi na ponta do dedo. Não, mas tinha, não, na Era verdade, negócio, assim, não ia tinha mais gastar. querer- vai que- não Não vai tinha querer se pena. defender O agora, que né? tinha de bom era o câmbio, tava é. faltando umas Os coisinhas. Já acabamentos. ganhou dinheiro pra caraca, nossa, já quer, já foi, já isso aí já era, cara. Já matou ele Mas mesmo, já mas é Pô, isso aí, é transparência. E, ó, nós estamos falando de uma coisa de mais de 10 anos atrás, viu? É, foi. Tu mais, atua pô, hoje mais, aonde? pô. Onde tu atua hoje? Como que tu atua? Em tudo? Não, eu tenho o meu escritório, eu consigo hoje oferecer um serviço de excelência no âmbito civil, criminal
trabalhista. Só que dentro do civil tem o previdenciário, né? Então a gente, na verdade, ele faz parte do civil, mas a gente trata diferente. Mas também. hoje eu consegui atingir isso porque a minha equipe é grande, né? Então eu acho que é impossível um advogado ser especialista em todas as áreas, mas eu posso falar com segurança que o meu escritório entrega um serviço de excelência na área trabalhista. A doutora Karina, que trabalha comigo, doutora Karina Velasco, filha da puta. ela é uma menina excepcional, é uma pessoa que eu devo muito a ela. Ela é minha parceira. Aí depois nós temos o doutor André também, que veio também para agregar o time, INSS. E o Cadu, hoje, que é o Carlos Eduardo, que já tá virando doutor aí também. O Cadu eu falo bastante com ele. Você fala com ele, o menino é show de bola, ele vai vir assim pra estourar. E isso é uma dificuldade, porque o escritório de advocacia ele não pode oferecer tudo, né? Não é que nem loja de carro, você consegue vender... O 08, 09, buscar 010, o que o cliente 11, quer, né? 25 e tal. Exatamente. O Ford, o Gol e tal, beleza. E eu consegui desenvolver uma advocacia. Nós temos o departamento empresarial, que atende vocês e tudo mais. E também tem o criminal, que é a minha paixão, que eu gosto muito. Porém, tenho as minhas ressalvas com os clientes, porque não é todo cliente que dá pra gente... Os princípios, né? Exatamente. Tem coisa que a gente não aceita fazer. Então... É sério isso aí? Sério, existe. Fala um caso que você não aceitou. Não. Só. Pode falar? Não, mas criminal... É, veja criminal. bem, quem julga é o juiz. Eu não... Não, criminal que você não aceitou. Você olhou o caso e disse, eu não quero. Cara, recentemente... Não precisa falar nomes nem nada, pelo amor de Deus. Um rapaz foi lá, ele estava sendo acusado. Curiosidade, tá, Não, gente? sim. Curiosidade. Ele estava sendo acusado de pedofilia, dentre outros crimes, mas para falar de uma maneira genérica. E ele queria me convencer que quem tinha entrado na sala de bate-papo, acho que tem um menino que é Felipe Neto, eu acho, que é coisa infantil. Sim. E ele entrava numa sala de bate-papo e conversava com as crianças e depois partia para tentar trocar foto com as crianças e tal. Partia para essa conversa. E ele veio para mim, Meu Deus do céu. ele veio lá no escritório e falou assim, olha, eu estou sendo acusado disso e tudo mais, só que não fui eu, foi o meu filho que entrou na sala de bate-papo. Aí eu falei assim, como assim? Não, tá no meu WhatsApp, tá no tudo, a investigação tava tudo no processo. Eu falei, mas tá aqui, teu celular, teu login na UOL e tal, não sei o quê. Ele falou, não, mas isso quem fez foi o meu filho. Eu falei, e eu não lembro quantos anos tinha o menino, vai? 10 anos. 10 anos. Eu falei, eu posso conversar com seu filho? Com você junto? Tá? Pode sim. Eu peguei e pedi pro menino sentar na minha mesa. Eu falei assim, você mostra pro tio como é que faz para acessar a página? Um moleque, eu não sei, sou. sei nem o que é o UOL. Aí eu falei pro pai do menino, eu falei assim, olha, eu te defendo. Eu não julgo. Eu não tô aqui para julgar ninguém. Só que eu não vou apresentar uma criança de 10 anos para mentir em juízo, sendo que, obviamente, não foi ela. Não foi ela. O primeiro juiz, eu ouvi isso numa das primeiras audiências, o primeiro juiz da causa é o advogado. Porque quando chega a causa pra gente, Legal. a gente tem que julgar. A gente Tem que ver se é ganho ou não, Exatamente. né? Ou Ver quais são a porcentagem, né? Alta. Juiz. Então, no criminal, tem isso. Por exemplo, tem cara que chega pra mim e fala assim, nós vamos fazer isso, a defesa... Veja bem, eu não me incomodo. Se o cliente chegar pra mim e falar, eu quero que tem aquela história, né? Você conta a verdade pro advogado, quem inventa a mentira é o advogado, não é você. Vamos partir para esse lugar, né? Exatamente. Mas tem cara que fala pra mim, a minha estratégia de defesa é essa e acabou. A tua estratégia de defesa é essa e acabou? Mas a tua tá fraca ou tá forte. Tudo bem, então o senhor vai me assinar um documento dizendo que o senhor faz questão que a sua defesa seja feita nessa linha. Eu não me incomodo. Meus honorários estão aqui, eu vou apresentar a defesa. Um amigo da Thaís, há pouco tempo atrás, não é advogado, foi processado, ele falou pra mim, eu quero fazer a contestação do meu jeito, quero apresentar a defesa do meu jeito. Aliás, veio muito boa a defesa, mas eu fiz questão de documentar que era ele que estava escolhendo a linha de defesa, porque a linha de defesa quem tem que escolher, a princípio, é o advogado. Se a outra pessoa quiser, se o cliente quiser escolher, não tem problema. Eu caio para dentro da defesa do cara. Só que o cara tem que entender que se lá na frente der algum problema... Não culpar, né? Não e essa defesa tem que ser juridicamente viável. O cara não pode querer que eu faça alguma coisa que não tem nada a ver, que não vai nada para cima. Que não vai dar certo, né? É porque assim, cada um no seu cada um. Você é advogado, eu sou vendedor de carro, ele é vendedor de carro. Eu vou querer... É que nem a gente conversou várias vezes. Mas aqui não adianta ir por aqui. Vamos por ali. E tem gente que não entende isso, né? Não, mas quando você fala de altos números e o caramba...
orgulho, o cara não quer perder por não perder aquilo ali, ele acha que ele tá certo de qualquer jeito, é difícil pra caramba. E uma coisa que eu admiro muito em vocês dois, que a gente tem essa relação que, principalmente, o Júnior, e quando eu falo mais com a Daniele, né, do que no dia a dia, que faz o administrativo, uma coisa que eu admiro e me sinto muito... Eu não consigo dormir com o B.O. Mas eu gosto que quando acontece algum problema, vocês me ligam e perguntam, Pedro, eu tô certo ou eu tô errado? E isso é uma coisa bacana, porque, veja bem, eu tô aqui, eu sou pago para isso. Sim. E vocês... Porque tem cliente que já me liga falando, olha, eu tô certo, isso, eu quero... Quer bater de frente, né? A pessoa de Difícil fora, às vezes, consegue dar um... vocês me ligam e falam assim, vocês falam, eu tô certo ou eu tô errado? Eu falo, olha, vocês estão certos. E já falei pra vocês que vocês estavam certos e mesmo assim vocês pagaram pra não ter dor de cabeça. Não, é. Teve uma situação que a gente sentou no meu escritório, falou, mas não precisava desse jeito, cara. E aí eu fui lá e bati da frente, eu falei, mas se eu quero uma espinha, eu nem lembro. Porque é o seguinte, cara, o tempo, assim, acho que de todo mundo é dinheiro, né? Então, Nossa, assim, meu. então, assim, a gente não quer problema, porque isso aí vai, audiência de conciliação, audiência, aí você, isso se desgasta, entendeu? Tudo desgasta. Então, assim, a gente evita isso aí. Quanto custa um funcionário teu numa tarde pra perder no fórum? Puta merda, Você tirar, às vezes, um vendedor... Uma venda, uma venda. Até a gente. Um vendedor, uma venda. Aí você perde, pós-venda é uma garantia. Você perde de comprar um carro que podia estar te lucrando. Mas você sabe que as pessoas sabem disso, os advogados sabem quanto custa isso. Então, quando ele entra com a ação, ele já sabe. Ele já sabe quanto que você já entra na justiça, quanto você já entra gastando. E então, a gente entra, mas assim, o cliente já entra... advogado, já entra com... O cliente, quando ele vai te processar, o advogado, ele já sabe. Ele fala assim, eu vou entrar, já eu vou pra... ter que pedir perícia, o camarada vai gastar com isso, vai gastar com... Ele já entra pra... Você não tem gratuidade... vai gastar com um advogado, vai gastar com isso, ou seja, você já fica... tanto que às vezes você olha pra minha cara e fala assim, não é melhor fazer um acordo? Eu falo, mas Júlio, você tem razão. Will, você tem razão. Cara, mas aí vocês como empresários, eu prefiro... faz conta, coloca na balança. Fala, quer saber, Pedro? Posso falar? Paga. Paga Mesmo certo, paga. Já tem bastante casos. Ô, doutor, eu vou outra coisa, rapidinho. 3 mil quilômetros, 90 dias. 3 mil quilômetros não existe. Não existe. Agora sim, doutor, tá certo, é difícil, né? Brigar com Deus. Não existe motor e câmbio. Isso são práticas do mercado. Vou te dar um exemplo. Cheque pré-datado não existe. Vocês sabem disso. Não. Se você me dá um cheque com a data para outro... o cheque... Mas por que o pessoal protesta e ainda consegue... Não, o cheque pré-datado... Protesta o cheque, não a data. Não pré-datado. Já vi caso de o pessoal protestar um cheque... Cheque é título de pagamento à vista. E como que quando o cheque protesta e faz... Aí quando entra no juiz e faz o quê? Quando entra na justiça com o cheque... Ele assustou o cheque? Não. O cheque tem 5 anos para protestar. O cheque voltou 2 vezes. Aí você protesta, ainda entra na justiça para tipo assim, e o cheque ele dá judicial. O cheque dá judicial no carro. O cheque é dinheiro, pô. Não, vamos lá. Ele falou que cheque pré-datado não é nada. Não, pré-datado não. Vou dar uma palha de cheque. Gente, só pega cheque meu agora. Cheque pré-datado... Esquece prazo, não existe prazo. O cheque pré-datado é uma invenção do comércio. Inclusive uma invenção do comércio brasileiro. Porque, não sei se você sabe, nos Estados Unidos não existe parcelar no cartão de crédito. É tudo à vista. Tudo à vista? Não tem 6 vezes lá? Não, é só no Brasil. Lá não tem? Não, é só no Jeitinho Brasil. brasileiro, moleque. Parcelado. Vou falar agora pra você. É título de pagamento à vista. Aceita meu cheque, porque o meu cheque ele só volta 2 vezes. Só 2. 11 e 13, não volta moleque. mais. 11 e 12. 11 e 12. Não volta mais do que 2 vezes. A terceira vez o banco não aceita. Ele não aceita. Mas é sério, eu não sabia. O cheque é título de pagamento à vista. Mas assim... Mas o cheque, a pessoa... Cara, eu quero lembrar o nome do jurídico. Quando a pessoa protesta um cheque seu, e aí a pessoa protesta o cheque, e o cheque entra em júdice. Que até bloqueia as coisas por causa do cheque. Bom, não. Veja bem. Se você deu um cheque, o cheque foi sem fundos... Você tá devendo. É um título. Sim, o cheque pré-datado não vale nada. Não. Eu tô falando que o cheque pré-datado... Não, mas esquece pré-datado. Você deu um cheque. Vamos lá. Você pode rabiscar o cheque. Você deu um cheque, assinou, conferiu a assinatura, voltou, título 12 encerrado, você é dono daquele cheque por 5 anos. Ó, eu vou te dar um exemplo. Eu fui lá, comprei um carro na tua loja, você me vendeu um cheque cheque. Eu sei que você pré-datado. não vende em cheque, até é bom deixar bem claro para não configurar. Não vende cheque, hein, gente. O Júnior faz promissório, o Júnior faz. É promissório mesmo. Você me vendeu em 10 de mil 500 reais. Um reais. carro de 10 mil reais. Você me vendeu em 10 de mil.
certo? Certo. Tirei 10 cheques. Não de me R$ 1.000. procure que é mentira. Aí você foi, depositou o primeiro, compensou 10, 30, 60, 90, 120. Não. Chegou lá no terceiro ou quarto cheque, voltou. Insuficiência de saldo. Você pode pegar todos os cheques que você tiver em casa e depositar tudo de uma vez só. Ou vou te dar um outro exemplo. Ah, não é lei. Entendi. Eu não preciso respeitar. Não. Isso. Se eu te der os Tá 10 bom, cheques, desculpa. Não tem, Entendi, entendeu? gente. Se eu te Entendi. der os 10 cheques. Entendi. Eu posso Isso colocar é tudo num dia bigode. só. Isso é bigode. Ah, O mas pré-datado é olha que bigode. bom, pá. É bom, não tem nada a ver. Agora eu entendi. Isso. Desculpa, voltei atrás. Quer dizer que se eu pegar 10 cheques teu, eu não sou Pode obrigado tá a tudo. esperar. Se eu for um safadinho legal, eu posso colocar tudo no mesmo dia. Se tiver saldo, vai e pagar. vou receber. Se tiver saldo, paga Vou tudo. receber, paga Paga e tudo. já era. Alão também vai passar Entendeu? um cheque pra mim. Veja bem, o 7 banco, dias. se tiver saldo, vai pagar. Porém, cabe aí uma outra ação civil, por exemplo, porque isso... Cabe outra ação? Não, caberia uma ação de quem foi prejudicado por um desacordo comercial, porque eu consigo provar. Se Se fosse tiver um contrato. Não, mas a própria formalidade de eu te dar Olha 10 como que é a cheques, justiça, se eu cara. te der 10 cheques para novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, Mesmo abril, documentado não vale. veja bem, o banco, ele vai pagar porque o cheque Tem é um título dinheiro. de pagamento à vista. À vista e tem saldo. Ou O banco seja, não 10, interessa. o cara do banco vai até ver que tu é um filho da puta. É, Você fala, falou, caralho, pô, tá? Tem 10, porque... Ou é o cara entrou no acordo, paga à vista. Exatamente. O cara não vai. Mas a pessoa que deu o cheque, ela pode entrar com uma ação falando assim, olha, eu fiz um combinado com ele de pagar em 10 vezes de 1, e ele foi lá e desfez o combinado. Inclusive, estava lá no cheque, bom pra tal, bom pra tal. O banco pagou porque é um tipo de pagamento à vista. E se tiver um contrato, doutor? Um contrato ali especificando, ó, eu, Vai Júnior reforçar e tal. o que estava dito, mas só que o banco não te pede um contrato quando você vai descontar um cheque. Aí nós volta lá atrás. Vai que a cabeça do juiz. Se ele entender que Muda de você neném. foi pilantra, Sim. ele pode, né? Pode. Daí, eventualmente, ver aí qual foi o dano que a pessoa que... Tomou, ó, ele tirou um dinheiro. É. Ele tirou um dinheiro que eu ia pagar um estudo do meu filho, que foi um acordo de cavaleiro, mas está aqui documentado. Ele está me prejudicando, também pode o juiz entender, pô, tu errou, cara. Você combinou, você assinou aqui. É assim, e voltando um pouquinho, rebobinando. Todo contrato tem, assim, que nem a gente fala, né? Do sinal, Dos 3 meses, né? E do sinal também. Dos 3 meses de garantia normal. Mas assim, que nem assim, a gente vende bastante para Uber. Que nem eu vendi um carro para o cliente. Assim, a gente entende que o cara... Aplicativo, não é o Uber, né? Aplicativo. O cliente compra para trabalhar, a gente Mercado entende Livre, isso. caramba. Mas assim, cara, peguei uma situação, vê só, eu não sei, é por isso que eu falo, é caso a caso, né? Comeu um salame. Com 25 dias... Tá devagar no amendoim hoje, hein, moleque? Não, eu não quero amendoim, não, cara. Pode comer. Não vou brincar mais não, viu? Pode... Você não pintou o cabelo de novo? Hoje não, a Cristina parou de patrocinar o pai, eu não vou... Tá branco mesmo. Câmera aqui. Tá branco. Aí, Aqui, câmera. aí vê só, o cliente com 25 dias voltou na loja bravo. Pô, acendeu luz de injeção, o carro tá falhando. E eu passei no meu mecânico, vai ter que fazer uma limpeza de bico, trocar a vela e tal. Eu falei, cara, tranquilo. Se tiver realmente que fazer, a gente faz, não tem problema nenhum. Não precisa, né? Não, que eu tô trabalhando com o carro. Eu falei, cara, aí eu já não consigo. Você tem que parar o carro para me arrumar. Mas quanto tempo? Eu falei, cara, vou agendar. E aí é coisa de 1, 2 dias. Mas assim, a gente vai arrumar. Beleza? Não, beleza. Aí eles deixam a deixa. Até então a gente não sabia que ele tinha comprado o carro para aplicativo. Mas até aí tudo bem. Problema dele, Problema dele. É. Aí ele, pô, aí precisa do carro para ganhar dinheiro. Eu falei, tá, mas por que do carro? Né? Você viaja e tal, não? Eu falei, não, eu faço aplicativo. Eu falei, meu, e quantos quilômetros você andou com o carro? Aí ele deu uma sapateada, né? Andei pouco. Andei uns 1.500 quilômetros. Aí eu vi que ele circuitou. 2 dias, né? Não, em 25 dias. Aí eu vi que ele circuitou. Eu falei, 4.000 cara, quilômetros aí. porque a gente tem o contrato. A gente coloca, o Pedro, a gente atende depois dos 3.000 e tal. Mas assim, para o cliente entender também, porque... Mas uso tem- severo, Pedro. Uso severo. Isso cara. está no manual do Uso proprietário. severo. E aí... Uso severo. Aí eu peguei e falei, cara, deixa eu dar uma olhadinha. Posso ver o carro lá?
Fui olhar o carro. Aí ele, não, que eu rodei um pouquinho a mais, porque eu comprei o carro de sócio com meu primo. O carro trabalhava 24 horas por dia. Você acredita? Ele falou, eu trabalho a parte da manhã 15 dias, 15 dias ele trabalha à noite. Eu falei, cara, nem Caterpillar, nem escavadeira aguenta um negócio desse aí, cara. Não tem como. Imagina né, um carro popular 1.0, nessas estradas, nessas ruas buracadas. Brasileiro. Combustível ruim. Então, tipo assim, cara, você não desliga o carro. Aí eu fui olhar, o cara tinha rodado 13 mil quilômetros. 13? 13. Aí eu peguei, eu olhei... Número também, não, 13. eu olhei o velocímetro, eu fiz questão. Você até desacredita, né? Porque eu olhei a etiquetinha da oficina nossa e eu falei, não, é mentira, os caras errou, né, velho? Nem trocou o óleo. Não tem como, o carro foi na lua e voltou. Tempo, né? Não tem como 25 dias. Rodar, não deu? Falei, não tem 500 como. km. Pra que eu falo? Pra tu 500 km por dia não é muito. Não, Pra um Uber. mas... De noite, Não, o cara roda mas- 250 no 12 horas, o outro roda 200. Não, tô falando assim, Não, uma 20, questão. beleza. Aí eu catei, na hora que ele falou que ele fazia aplicativo, eu entrei aqui, pedi o contrato pra menina, olhei. Aí eu falei, cara, Aí foi quando ele me falou, você rodou 13 mil quilômetros em 25 dias, irmão. 13 mil quilômetros. 13 mil quilômetros. Nós tem que pagar, aí doutor. ele pegou, se abriu. 13 mil Eu já quilômetros? vi com a minha... Aí ele falou assim, Uso severo, eu né? já vi com a minha advogada, isso não existe de KM. Falei, cara, realmente não existe. Mas Mas isso tem no manual. Não, a lei... Não. Aí, a lei... Existem acessório à lei, existem jurisprudências, que são decisões Que o juiz vai entender. que vai ter de Afluentes, tudo quanto é né? Vai lado, caindo de que um vai lado. ter juiz que vai falar que não tem nada a ver, porque a lei ela não é taxativa, não diz, olha, na compra do carro usado, não tá. Você tem que usar 500 km por mês. Não, entendi. Porém, existe É de também entender o poder também, né? descritivo do juiz. O juiz é um ser humano, ele tá olhando ali, ele tá vendo. Vai Amigão, jogar o justo, né? Amigo, E você aí, comprou um carro vai jogar o 2010. justo, né? Você Ele vai- comprou um carro 2010 com 13 anos de No caso, uso. O carro era 2011. 2011 na com época. 12 anos de Foi uso 2011, e cara. andou 13 mil quilômetros em 25 dias. O juiz vai olhar pra tu e vai falar assim, porra, amigo, pelo amor de Deus, quanto que você ganhou nesses 13 mil quilômetros? Então, Quanto que você fez nesses 13 mil quilômetros? Será que você não pode fazer uma corretiva no seu carro? não só frisando, no próprio Tem nem manual, certo, quando ele cita o uso severo, ele fala que a manutenção do veículo tem que ser severa, ela é cortada em 50%. Quer dizer, se você vai fazer com Fato, 10, verdade. você faz com 5. Verdade, bem lembrado. Então eu Ô, peguei mas ele você tá nisso aí. inteligente, moleque. Não, de tanto apanhar, né? Couro tá grosso, parecendo couro de jacaré, tanto apanhar. Tá, parabéns, cara. Tô igual o verdade. doutor, viu? Doutor Caralho, Júnior já moleque, tá boa, não, cabeça de baiano. Repete o que você falou. Não, repete o que você falou de novo, sem brincadeira nenhuma. Não, mas é, Sem entendeu? brincadeira nenhuma, papo então, sério, tipo assim, mano. eu fui cogitar, fui debater isso com ele. Falei, cara, mas desculpa, você tá me falando, ó, você rodou 13 mil quilômetros, eu não sei o que verdade você mesmo. fez, cara. Porque eu tô pensando em 25 dias a pessoa rodar 13 mil quilômetros. Imagina 2 meses. Cara, imagina esse carro com 5 meses. Não, que eu tinha um nome, aí eu falei com meu primo, aí esse negócio de aplicativo, a gente decidiu comprar um carro, a gente estava parado, eu trabalho de dia, ele trabalha de vivendo noite, essa situação, a gente cara. racha a parcela. Eu falei, cara, mas agora eu tenho que pagar uma coisa que vocês achou, que vocês têm, e a JR tem que pagar. Cara, você rodou 13 mil quilômetros. Então, assim, eu vou fazer diferente contigo, tá? Eu vou te dar esse atendimento. Você deu? Dei. Ele é muito bonzinho. Dei. Moleque Dei, doido, hein? dei. Eu falei, eu vou te dar esse atendimento. Ô, pela minha hora, eu Murilo vou. dava. Eu falei, Desculpa, eu vou te. A Daniele dá. Não, A não, mas Daniele dá. pera lá, vou Por isso que finalizar. a Daniele Vou finalizar. entende o Pedro, porque eu não Eu vou daria. finalizar. Eu falei, eu vou te dar esse atendimento, tá? Só que é o seguinte, cara, eu não consigo te atender mais. E nesse caso, cara, que é muito raro aqui, quem, né, sabe aí pode puxar que a gente tem pouco processo assim relativo à JR, né, de retorno, essas coisas. Eu acho que foi teve um nós ganhamos do Versa, né? O cara fez fora, a gente mandou ele trazer, não, eu vou fazer no meu mecânico. Judicializou, foi esse. Foi esse e a gente ganhou. E eu falei, cara, Vários acordos, né, cara? É. Eu prefiro fazer um acordo que o judicial. eu fiz uma limpeza de bico no carro do cara, troquei as velas. Não, essa não. E aí fiz aquela revisãozinha e entreguei. Falei, cara, se você voltar, olha a quinta série aí, não sai do menino, velho. É foda, velho. Quinta série, tá? Fez muito na escola, viu? Os meninos saíram com o pezinho livre, voando na nuvem.
Comedor de frango. Mas aí, Eu fiz o Olimpíada de cara bico. entendeu, pô. O cliente entendeu. Porque ele olhou e falou, pô... Corta isso aí, velho. Aí ele parou e pensou, falou, cara, você põe no meu lugar, cara. Você vende um carro, hoje, vamos colocar a média, é 25 mil anual. 25 mil quilômetros... De KM. De KM. Vamos supor que o cara usa um pouquinho a mais... 2.000 quilômetros? Não. 2.000 quilômetros por mês? Não, 25 mil anual. Então, 2.000 2.000 por quilômetros por mês? mês. Isso. E o cara... Sério? Não, pô. Não. É, pô, era 15, pô. Era 15 anual, hoje é 25. Sério? Porra. Pô, mas 2.000 20 por mês é bastante. É muita coisa. Não, era 15, foi pra 25. Por quê? Enfim. Mas aonde que era? Aqui que era? Não, na 4 rodas, saiu a última, tá. 25. Falei, cara, você rodou em 25 dias, Metade do eu quero anual. rodar mais da metade Do anual. anual. Se for uns anos atrás, que era 15, você já tinha batido a meta em 25 dias. Agora, você se coloca no meu lugar, você abastecendo... Porque, desculpa, cara, você já começou mentindo para mim, que você falou que tinha rodado 1.500 quilômetros. Agora, 10%. você 500, o cara... você abastecendo imposto, porque, infelizmente ou Isso é felizmente, importante também falar, vai correr viu? atrás de posto barato, gasolina a gente batizada, tem um problema do agente externo. gasolina batizada. Daquela creta lá que agente externo, é gasolina. Buraco. Isso é um problema muito sério. Eu acho que combustível... O que tem... Isso eu falo com total conhecimento de causa. Eu já tive um monte de carro que acende a bendita da luz amarela. Depois você Por anda. conta do E combustível. falar nisso, vocês viram que hoje o governo está propondo aumentar a porcentagem de etanol na gasolina. Ou De seja, novo? De 25 vai pra 30? Ou seja, a nossa gasolina vai ficar pior ainda, isso na legalidade, hein? Faz o L, moleque. Faz o L, não falei nada. Faz o L, moleque. Não faz assim, não. É, Eu falei do faz Pix, o você não L. pegou, né? Você vai fazer o L. Tá louco, cara. Ué, nós somos a maioridade, cara. Nós é somos verdade. o É macho. isso aí. É isso mesmo. Vambora. Mas pra cima. enfim, aí eu peguei ele nisso aí, entendeu? Sim. Peguei ele nisso aí. Falei, cara, meu, se coloca no meu lugar. Se coloca no meu lugar. Tenta entender. O cara esquece que tem um Aí pai de ele família, olhou- que tem um comerciante. Não, Ah. você é empresário? Beleza, eu sei que vocês são empresários, mas na verdade, vocês são Somos comerciante. igual, pô. É um comerciante que saiu de casa Não somos melhor A que gente ninguém. quer- a gente- Tempo a atrás eu gente tava não quer entregando passar pra panfleto. ninguém, também não quer que ninguém buscar- passe na Pô, gente. Você sai de casa pra buscar teu pão Todo, de cada dia. todo mundo Quanto sabe. tempo você tá atuando, Pedro? Quanto tempo? Ah, cara. É que no começo eu fingia pra vocês que eu era advogado, né? Eu falava, só pra vocês poderem... Fala isso não. Mas o Juninho sabe já, né? No começo a gente vinha aqui e tal. Porque... Mas sério? É, o Juninho já sabe disso, né? Não. Ah, mas faz tempo já, Eu pô. falava pra ele, não, pô, eu tal. Deixa ele aí que me eu dava- É, Me dava as coisas e tu atuava aí com o pedia outro. pra outro advogado assinar, mas já tô aí há mais de 10 anos. Aí, ó. Pô, que Ah, legal, moleque. cara. Ah, tá forte, moleque. 10 anos, moleque bom. Teu escritório é filé, meu. É legal. Não, e outra coisa, tem aqui Não, em São Paulo, não, viu? Em São Paulo. A Baixada O Pedro em me São falou Paulo. também que acho que o teu pai é... O pai dele é engenheiro Minha mecânico. mãe é Ah, advogada. tua mãe é advogada. É sócia do escritório Só, e também. seu pai também é O meu pai é perito. perito técnico, perito, né? Meu pai é engenheiro, É. professor universitário e ele é perito judicial. Ah, ele é atuou E a faculdade veio pela sua mãe. pela minha mãe. Eu sempre fui. Minha mãe disse que eu era pequenininho, eu vinha no meio do carro assim. Nós vamos soltar o preso, mãe, tal, não sei o que. Daí eu Tua mãe é criminal e... fazia criminal e civil. Excelente advogada. Foi ela que com certeza que me inspirou na. Mó legal, né? A mãe inspirou o filho, né? E hoje ela trabalha lá no escritório. Ela já estava mais aposentada, já estava mais tirando o pé. E aí eu falei, não, vou montar o escritório. Tu atende eu, Juninho, de loja de carro. Mais? Ah, tem mais, o Não, Médio, né? tem Tem o bastante. Médio, O Médio, o O Riltinho. Riltinho, um grande amigo meu. Tirou no saco. Tem agora. o Calango. Calangueira. Moleque doido, hein? Calanguete, Aquele ali moleque. deve brigar com todo mundo, hein, moleque? Calango. Por muito tempo teve o Paulinho. É, a Paulinha não quis, né? Cadê o Paulinho? Paulinho Paulinho tá sem Paulinho. pescoço agora, ele tá em casa dormindo, sem pescoço. Né? Bom, gente, mas é isso aí. Acabou o tempo ali. O diretor disse que Acabou o encerrou, tempo tá mesmo? acabando o tempo. Mas tá acabando nada, Ué, sério? Eu fiquei sabendo que Acabou? vocês pagam por hora e daí vocês não queriam virar mais uma hora, então eu tinha que pagar o cachê. Não, vamos virar. Pra nós fica até amanhã aqui. Recebe. Ah, Mais uma vez eu falando, gente, quem quiser me Viu? Olha aqui contratar pra mim, olha na aqui minha pra crise mim, podcasteira, olha aqui pra mim, olha Júlia aqui pra Ávila, mim. procura no Instagram, Olha aqui por pra favor. mim, olha Vou dar um aqui. tapa na tua cara, velho. Hoje eu dou, hein? Mostra o Hoje eu hot dou. dog aí pros Hoje eu meninos. dou. Hoje eu dou.
Bom, gente, ó. Mas é Meu isso irmão, aí mesmo. Pedrão. agradecer, obrigado caralho, aí pela obrigado, presença. papão da hora. Top, mesmo, assim, legal. espero que vocês tenham, né, entendido um pouquinho e a gente, né? Também é verdade. Assim, de alguma forma, né? A gente Talvez não a gente. É o que eu excelente- senti assim no finalzinho, só pra gente cortar. A gente não tá trazendo o Pedro aqui pra Nem quem defender tá a certo, gente. quem tá errado. Isso, A é gente isso tá que eu quero deixar bem claro. esclarecendo. Isso aí. Não trouxe, a gente trouxe o Pedro aqui pra saber. A loja de carro quer tudo, a loja de carro não quer nada, a loja de carro não quer fazer nada. A gente quer um senso, A né? JR, a Premium Moto. Não, gente, a Não, gente quer um senso. senso. Talvez o Pedro não vai poder nem falar de muitos dos casos que aconteceu com a gente, que a gente se defendeu estando certo e a gente foi pro errado. Vamos deixar bem claro. A gente pagou. Tira isso da frente, Pedro. Tira isso da... Como também tem uns que a gente fala, Pedro, vai Não, até o frisando, final. Quantas vezes eu queria resolver, Vai ele até o falou, final. você não tem que resolver, Vai cara. até o final, ver porque você não tá tem que certo. resolver. Então trouxemos o Pedro aqui hoje. Pedro Grobman. Moleque Arma doido. lustrosa. Aí, e o final... Zacarias, vai Mas trouxemos o Pedrinho Vai aí, até o gente, nome pra do gente homem dar- invocado. Pra gente dar uma Parabéns força tamo aí. junto, irmão. Obrigadão, Parceiro Pedro. que a vida nos deu Valeu, aí. cara. Tamo junto, porra. hein? Desculpa você falar um pouco menos hoje, que falou foi menos. Olha né? aqui pro pai. Aê, moleque. Eu só queria agradecer, porque não seria possível eu estar aqui sem vocês. Eu sou muito grato. Tamo junto, cara. Imagina, Coração pô. mesmo. Tamo de mão Acho que dada. as nossas histórias acabam se confundindo um pouco, porque a gente começou. Vocês já eram, já estavam consolidados, assim, já estavam. Tava nada, tava quebrando pedra. Pra Tava montar quebrando até- pedra. Mas graças a Deus deu tudo Deu certo, tudo né? certo. A gente deu certo, Deus né? abençoe, A deu gente tudo deu certo. certo. Gente, obrigado. Moleque, Um não abraço. passou graxa no cabelo nem É isso aí, carbono velho. hoje, tá bom? Tamo junto. Abraço.